criança interior não dá conta de narcisismo. E a nossa criança interior, seja nas relações de narcisismo que a gente tem no hoje, ou lá na infância, quando talvez a mamãe era narcisista, ou o papai era o narcisista. Não, criança não dá conta de nada que se refere a narcisismo. E hoje eu vou falar de uma das consequências, tá? São várias as consequências, tá? São várias as sequelas. Hoje eu vou falar de uma que é o medo. Impressionantemente, a pessoa que principalmente vem de uma vulnerabilidade lá da infância, em que a mamãe ou o papai eram narcisistas, tanto lá, certamente foi uma vivência de muito medo, quanto aqui na vida adulta, a gente fica com diversos medos ali na relação com um narcisista no hoje. Por quê? Porque o narcisista, ele tem uma habilidade de acionar na gente as nossas vulnerabilidades. O narcisista, ele tem uma habilidade de fazer gaslighting, né? Que é desqualificar a percepção da vítima. E aí a vítima vai para uma confusão. Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Aí eu fico... E aí vem o medo. Bom, medo, muita insegurança é sintoma de vulnerabilidade emocional e geralmente advinda de alguma relação narcisista. Bom, um dos sintomas de quem é vítima de narcisismo é medo. Seja o medo naquela configuração muito conhecida, né? Que é o medo que a gente percebe e o medo que leva a gente a se afastar ou a se sentir muito insegura. Ou algumas pessoas vão sentir esse medo de uma forma mascarada. São aquelas pessoas muito reativas. Então, investiga. Se você é uma pessoa muito reativa, uma pessoa explosiva, que você acha que do nada você tem aquela reatividade, investiga aí dentro de você. Porque muito provavelmente você vai encontrar medo por detrás dessa reação de defesa. Reatividade é reação de defesa. Então, tem esses dois tipos de comportamento diante de uma manipulação narcísica. Ou a pessoa vai reagir, sendo por vezes até agressiva, ou a pessoa vai para fuga e ela vai se esquivar. Ela vai sair de perto, ela vai evitar aquela conversa, ela vai, enfim, esquivar. E nesses dois tipos de comportamento, tem medo, portanto, muita insegurança. Bom, quando a gente olha para a criança interior, porque o objetivo aqui é criança interior, né? Vamos supor que você está aí se identificando aqui com a minha fala e eu quero muito te falar. E o que você faz? Porque, é a sua criança interior que tem essa emoção de medo e tem os comportamentos advindos do medo. Então, criança interior com medo precisa de... Aliás, até criança lá na infância, tá? Inclusive, isso vale se você tem aí na sua vida uma criança e precisa cuidar dela e em algum momento ela manifesta medo. Mas o foco aqui é criança interior. Então, criança interior com medo precisa muito de um bom adulto para vir aqui e, de alguma forma, encontre a maneira, tá? Aí cada um
de nós é diferente, nós somos singulares. Então, se perceba, use o seu adulto para você se perceber, ver como que é esse medo e um bom adulto para fazer a criança interior sentir segurança e proteção. Esses dois componentes têm que ser aqui a meta, o objetivo do seu adulto. Então, perceber o medo, sentir o medo. Antes de fazer qualquer outra coisa, lembre-se disso. Cadê o seu adulto? Seu adulto precisa entrar na jogada e fazer algo para que a sua criança sinta proteção e segurança. Inês, fazer o quê? Bom, algumas vezes, algumas falas ajudam. Então, por exemplo, se eu detecto essa insegurança, esse medo aqui na minha criança interior, eu posso dizer para ela assim: olha, eu adulto estou aqui com você. Você já viu que criança sente medo, principalmente quando está sozinho? Então, se o adulto chega para ela e fala: olha, eu estou aqui. Eu lembro de quando a minha filha era criança, bem pequena, hoje ela tem quase 14 anos, ela faz no final agora de outubro 14 anos, mas quando ela era muito petitinha, ela por vezes acordava no meio da noite com medo. Teve lá um sonho, um pesadelo, né? Mamãe, eu tô com medo. Então, o que que ela pedia? Que eu ficasse com ela ali, junto com ela. E eu ficava. E aí, logo em seguida, ela adormecia. Então, criança com medo precisa de um bom adulto para transmitir para ela proteção e segurança. E aí, use o recurso que você perceber que vai funcionar com a sua criança. Algumas vezes, só uma imagem. Eu uso muito com a minha criança a imagem de imaginar que eu adulta, eu aqui, ó, de agora, essa pessoa aqui do presente, eu adulta, eu imagino que eu pego a minha criança pela mão, mostrando para ela que eu estou junto dela, ela não está sozinha. E essa imagem, ela me acalma quando eu sinto medo. Outra fala que ajuda muito a cuidar do medo é a fala deixa comigo. A sua criança está com medo de quê? Vamos supor, vou criar aqui um exemplo fictício. Suponhamos que o narcisista aí da sua vida é o seu chefe. E aí, o seu chefe fez uma manipulação ali, talvez no sentido de, em algum momento, falar de desemprego, falar de índices de desemprego, falar que a empresa está passando por uma crise, provavelmente cortes vão acontecer. Por que será que um chefe narcisista fica tocando nesse ponto com você? Para que talvez, num certo momento, quando ele for te sobrecarregar de trabalho, você vai ficar passiva e vai aceitar, porque aquela manipulação anterior falando de desemprego te deixou com medo. Então, identifique, põe o seu adulto, o seu racional, para identificar qual é a emoção que a minha criança está sentindo. Medo? Medo, então, uma boa fala que o adulto pode dizer para a criança é: deixa comigo. Assunto de trabalho é assunto de adulto, não é? Criança não trabalha. Então, a intenção dessa fala é isso: deixa comigo. Eu, adulta, dou conta daquilo que se refere a trabalho. Será que tem um alto índice de desemprego desse jeito mesmo? Até tem no país, mas será que a empresa está vulnerável e mandando, enfim, dispensando funcionários mesmo?
O adulto que vai dar conta de fazer essa investigação para saber se foi manipulação do chefe ou não. Ou às vezes até está acontecendo mesmo, mas para que o chefe foi te falar aquilo? Geralmente o narcisista tem um objetivo, que é te fazer sentir medo. Bom, dei aqui o exemplo do chefe, mas vale para qualquer narcisista, tá? Então, vale para a mãe narcisista, para o irmão narcisista, para o cônjuge narcisista, o cônjuge. Vamos dar um exemplo aqui típico. Eu não vou falar nada, porque se eu brigar com ele, se eu cobrar dele, ele vai embora e vai me abandonar, ou ele vai me trair. Peraí, medo? Medo de ser abandonada? Medo de ser traída? Peraí. Adulto, para falar para sua criança, deixa comigo. Relação afetiva é assunto de adulto, não é assunto de criança. Ok?